Olá, que Deus te abençoe, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com você, com a sua casa e com a sua família. Nós estamos lendo o Salmo 1 ao Salmo 150 e eu quero hoje ler o Salmo 95, te convidar a fazer essa leitura, meditação e oração. E no momento que você estiver aí, eu quero que você se concentre no Senhor, na palavra de Deus, certamente vai ser luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés. Vamos fazer aqui a leitura. Salmo 95 diz assim, aqui na minha Bíblia o título é Convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O salmo é um convite a louvar a Deus. Ele é um salmo que certamente era utilizado pelo povo de Israel nos seus cultos e que deve ser usado pelo povo, a igreja, nos dias também de hoje, por mim e por você, que cremos no Senhor. Convidemos as pessoas para louvar a Deus. Nós costumamos fazer isso nos nossos cultos, nas nossas celebrações, mas que você possa fazer isso também na individualidade, aí, que você possa convidar pessoas para se juntarem a você em uma vida de adoração e de devoção a Deus e a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele começa, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, ou seja, não é cantar de qualquer jeito, é cantar com júbilo, é cantar com alegria. O que nós vemos muitas vezes são tantas pessoas que dizem cultuar a Deus, vão até para a igreja toda semana, mas parecem verdadeiros túmulos, verdadeiras múmias, né? Não adoram com júbilo. Veja, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria, com vida, né? Se movimentando e com ações de graças também. A nossa vida tem que ser diariamente uma expressão de gratidão a Deus. E eu quero te perguntar, você já agradeceu ao Senhor hoje? Já agradeceu pelo prato que está à mesa, o que esteve à mesa, o que estará à mesa? Já agradeceu pela família? Já agradeceu? Ainda que você esteja passando por provas, você tem motivos para agradecer ao Senhor. E aí o Salmo diz no versículo 3, porque o Senhor é o Deus supremo, não há nada, não há ninguém, não há semelhante a Ele, somente o Senhor nosso é Deus, somente Jesus é o Senhor. E o versículo 6 diz, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos, ou seja, é um convite a uma adoração com júbilo, mas também uma adoração com reverência. Você adora com júbilo, você adora se movimentando, mas você também adora ao Senhor de joelhos, prostrado aos pés do Senhor. E isso é reverência, né? Nós temos que ter respeito diante de Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Mestre, mas Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, que possamos nos ajoelhar diante dEle. E aí tem uma virada aqui no Salmo, a partir do versículo de número 8, que diz assim, hoje, preste atenção, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Essa mesma expressão, ela está lá em Hebreus também, em alguns momentos no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Muitas vezes nós ouvimos a voz do Senhor, nós sabemos que é o Senhor que está falando com a gente, mas a gente endurece o coração. O que é endurecer o coração? É fingir que não ouviu. O que é endurecer o coração? É ouvir, mas não fazer aquilo que deve ser feito. Deus dá uma direção, dá uma ordem, e não fazer aquilo que Deus direcionou, que Deus ordenou.
Então isso é endurecer o coração. E você? Como é que está o seu coração? Tome cuidado, cuide do seu coração. E aí ele compara o endurecimento de coração com o que aconteceu lá no tempo de Moisés, em Êxodo capítulo 17, que o povo ali reclamou, resmungou, queria voltar para o Egito diante das primeiras adversidades, diante das primeiras dificuldades. Querido, quando nós nos convertemos, querida, quando nós nos convertemos, não é sinal de que a nossa vida vai ficar boa, excelente de uma hora para outra. Né? Nós vamos passar por provações, por dificuldades, por desertos. E nem por isso nós devemos reclamar. Nós devemos olhar para o lado bom, para aquilo que Deus já fez, entender que é um processo, que aquilo vai passar, e passar pela prova, dando glória a Deus, como já diz o cantor, passar pela prova, dando glória a Deus, e não endurecendo o coração, como fez o povo de Israel no deserto, em Meribá e Massá. Meribá significa rebelião, quem endurece o coração é um rebelde, e Massá significa provação. Quem endurece o coração está provando o Senhor, né? E tome muito cuidado, né? O Senhor merece reverência, é por isso que ele diz aqui, prostremos-nos, ajoelhemos, sejamos reverentes. E ele encerra aqui dizendo, olha, aquele que endurece o coração, está escrito aqui no versículo de número 11, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem endurece o coração para Deus, não verá Deus. É muito pesado, mas é a palavra do Senhor. Então, que fique como reflexão, que nós possamos ouvir a voz do Senhor e seguirmos o seu caminho, o seu direcionamento, em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento, te convido a orar junto comigo. Vamos falar com o Senhor agora. Pai, muito obrigado por este salmo, que é um salmo que tem uma orientação tão maravilhosa de adorarmos ao Senhor com intensidade, com energia e também com reverência. Mas, por outro lado, também é um salmo que adverte-nos a termos um coração amolecido diante do Senhor, diante da Tua palavra, um coração submisso, um coração que obedece. Nos ajude a ter esse coração, Senhor, em nome de Jesus. E aqueles que estão orando por cura, por libertação, eu peço que o Senhor cure e liberte essa pessoa que ora por isso nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.